Oi, pessoal do canal, tudo bem? E hoje a nossa convidada é a Sâmia Noronha. Tudo bem, Sâmia? Tudo bem, Grazi, e você? Tudo jóia. O assunto é bem diferente dos temas que a gente vem trazendo no canal, porque é sobre TI. E para a gente começar isso, eu queria, Sâmia, que tu se apresentasse e Bom, eu colocasse um sou pouco para nós. Sâmia, atualmente eu trabalho no setor financeiro, na parte de tecnologia no setor financeiro, né? E nessa empresa eu trabalho há quase 20 anos. Trabalhei muito com atendimento a cliente, então isso foi o que me viabilizou em trabalhar com tecnologia, né? Conhecer as necessidades do cliente, buscar resolver essas necessidades, e com isso, há pouco mais de 12 anos, eu fui trabalhar com a área de tecnologia, tá? Sou mãe do Daniel, né? Sou casada também há quase 20 anos, então, assim, o tempo que eu tenho dessa instituição eu tenho casada, né, com Oswaldo, que também trabalha na mesma empresa. E como todo mundo fala, conheceu lá? Não, não conheci lá. Conheci antes de trabalhar lá, né? Então, como que te despertou a área de TI? Tá. É importante tu dizer, eu sou casada, eu sou mãe, porque o pessoal pensa, de repente, né? O pessoal de TI é mais fechado, enfim, né? Isso. É, bom, a TI, ela surgiu na minha vida quando eu era criança, né? Que eu sempre falo que é um assunto que me interessava, porque na década de 80, década de 90, assim, começaram os primeiros computadores pessoais e aquela possibilidade de você ver um robô trabalhando para você, né? Para quem assistiu Jetsons, enfim, existiam vários momentos que parecem bobos, mas acabaram influenciando, né? Ganhei um computador no aniversário de 15 anos, onde eu pude não só aprender, né, ser autodidata, como mexer um pouquinho na máquina, começar a trocar algumas coisas lá dentro, enfim. É, Quando eu cheguei nessa empresa, eu sempre tinha relacionamento com os colegas da TI, até por conta da necessidade do meu trabalho. A gente era 100% dependente da TI, então, quando algo parava de funcionar, vinham os colegas e começavam a ajudar, a ensinar um pouquinho, e com isso, a minha vontade, né, meu interesse foi aumentando. A TI surgiu mesmo quando um colega me convidou para trabalhar na tecnologia, porque via alguns comportamentos, né, algumas habilidades que eu tinha, que não necessariamente era conhecimento em TI, mas é algo que eu gosto de falar. Ter vontade de aprender, né, ter interesse, gostar do assunto ajuda muito, né? Então, daí surgiu essa oportunidade, fui trabalhar com tecnologia, não conhecia nada, achava assim, já vou poder agregar alguma coisa de TI, não sabia nada, mas eu conheci o cliente. Então, quando eu cheguei lá, à época, esse assunto que se fala muito de cliente-centrismo, ainda não era muito falado na época. Então, não só na minha instituição, mas em outras, não se focava tanto no cliente, se focava em desenvolver uma solução, entregar, né, que a gente fala entrega para produção, e segue, vamos pegar a próxima solução e desenvolver, que é uma, a gente chama de esteira de produção. E lá comecei a chegar com a visão cliente, começar a questionar o que que o cliente ganhava com isso, por que que aquilo estava sendo desenvolvido, e isso acabou despertando uma habilidade que é focar sempre no cliente, né? Então, essa atitude que eu tive acabou me ajudando bastante dentro desse princípio, né, do meu comecinho de história na tecnologia. Isso é um ponto importante que tu falaste agora, porque o pessoal tem a ideia de tecnologia do passado ali, pelo menos o pessoal mais antigo, que diz, eu só vejo o computador, eu não vejo mais nada, e tu acaba não fazendo essa ponte, essa interligação que ela é humana, né? E, Isso. e diante disso, tem uma dúvida, assim, que eu queria te perguntar, vendo isso, como que já tá vendo a evolução da tecnologia e nessa questão aí que falam-se muito do metaverso. Bom, o metaverso, ele é um novo mundo, né? Como fala, antigamente a gente compara bastante, é parecido com o Second Life, ou seja, você tem sua vida real e você tem uma vida digital, onde lá dentro você pode ser quem você quiser. Você pode se casar, ou se manter solteiro, ou ir para festa, ou construir uma casa. O metaverso é isso, né?
Já existia esse conceito, agora ele ficou mais evidente por conta do Facebook, né, que o Zuckerberg entrou com essa, mudou o nome da empresa, inclusive, para Meta. Então, todo esse investimento em metaverso é justamente o que desperta curiosidade. Então, mas existem várias plataformas. Então, por exemplo, o Roblox, que é plataforma que desperta muito o interesse das crianças, né? Inclusive, meu filho adora jogar Roblox. E lá dentro é o metaverso. Então, é um mundo paralelo, né? Um mundo digital em que você faz o que você quiser. Você pode jogar, você pode construir, você pode brincar, você pode casar. Hoje existem casamentos que são realizados no metaverso, existem aquisições, então tem gente que vai lá e adquire uma bolsa de marca e gasta uma fortuna nessa bolsa, e ela fica lá no mundo digital. Então, desperta na pessoa algumas vontades que às vezes no mundo físico, né, na realidade, ela não pode por algum motivo, ou por uma restrição financeira, ou por uma restrição de cultura, né, ou até de distância, e no metaverso tudo é possível, né? Então, basta decidir, né, definir qual que é o seu objetivo lá dentro. E como que isso está se estendendo, por exemplo, que você trabalha numa grande corporação, né? Até nem sei se a gente Isso. pode falar o nome, enfim, né? Não, não tem problema, não. Não, mas você trabalha numa grande corporação. E para o mundo corporativo, isso já está indo em conjunto? Como que eles estão vendo esta possibilidade, ou como vocês estão vendo essa possibilidade na área de TI? Instituição financeira, né? Eu trabalho no Banco do Brasil, sempre existe oportunidade de negócio, né? Então, a gente acompanha as tendências. Eu trabalho hoje na inovação da TI, e hoje o metaverso está em voga, então nós estamos trabalhando para atuar dentro do metaverso, né? Inclusive já existem iniciativas, a gente está construindo, nós estamos experimentando, para que o cliente se sinta atendido dentro desse mundo, ou seja, nós vamos onde o cliente está. O cliente está no metaverso, nós vamos ao metaverso para prover, né, as necessidades, poder atendê-lo da melhor maneira, de repente ter o gerente lá no metaverso que possa atendê-lo adequadamente dentro do ambiente de agência. Então, instituições, não só financeiras, né, mas voltadas para cliente, elas estão sim indo para o metaverso para poder prover outras experiências, né? Então, é assim que nós estamos enxergando essas oportunidades dentro do metaverso. Que loucura! Então, fazendo um paralelo da tua entrada na TI ali há 15 anos atrás, né? Isso, 12 anos, Para sim. 12 anos. O que que tu... Bom, olhar o metaverso, que a tecnologia tem tão rápido que a gente não sabe mais o que está acontecendo. Mas o que que tu Sim. viu de evolução? E também a outra pergunta é, tu continua vendo muitas mulheres entrando na TI ou se familiarizando com a tecnologia da informação? Como que tu vê isso nesse momento? Tá. A evolução foi, a gente trabalhava muito para entregar uma solução, né? Mas existia um método de trabalho que muitas vezes demorava, que é o que a gente chama de método cascata. Isso acabava atrasando por conta da necessidade que ia mudando com o tempo. Daí veio uma grande transformação que foi com a metodologia ágil. E isso focou não só na forma de trabalhar, como na forma de enxergar o cliente. Então, começou a envolver o cliente no processo, né? Antes ele não era envolvido, ele recebia o produto final, né? No caso, um serviço, né? Um produto, enfim. Com essa metodologia, que hoje ela é completamente, domina completamente o trabalho, né? Dentro da tecnologia, o cliente está envolvido, inclusive, para dizer assim, não, peraí, parou agora, eu não quero mais, ou aqui é suficiente para mim, ou sim, está no caminho certo. Essa foi a grande evolução nesse tempo que eu trabalho com tecnologia. Então, o cliente, ele era importante, mas hoje ele sabe o quanto ele é importante, né? Ele sabe o quanto ele é essencial para o nosso trabalho. Falando de mulheres, infelizmente, a quantidade de mulheres na tecnologia, assim, muito baixa mesmo. Não só, isso em qualquer instituição, esse é um levantamento que foi feito tanto no Brasil como fora. São pouco mais de 20% de mulheres que trabalham
diretamente com tecnologia, não necessariamente na área de tecnologia, mas trabalham diretamente, né, com tecnologia. Isso é uma grande preocupação, porque nós sabemos que as mulheres elas têm habilidades complementares às dos homens, né? Eu gosto sempre de falar isso. Mulher não é melhor do que o homem, ela é complementar ao homem. Então, formas de enxergar, formas de trabalhar, soluções. Muitas vezes existe um olhar um pouco mais, até resiliente mesmo, de mostrar que está na hora de mudar ou rever alguma coisa ou parar. E isso é algo que a gente se preocupa bastante. Tanto é que na minha instituição a gente lançou um movimento para incentivar as mulheres a se interessar a TI. Então, não desestimular, por ser um ambiente masculino, muitas vezes as mulheres falam: não, isso é ambiente de homem, eu não quero me envolver, isso não é para mim. E o que a gente quer é justamente mostrar que é sim, é um ambiente para mulher, é importante que a mulher esteja presente, tanto para satisfação pessoal, né, para poder se sentir incluída, como para a instituição, que ganha muito com isso, né? Existem movimentos, não só da minha empresa, de dezenas de empresas, tanto no Brasil como no mundo. Existem estudos feitos, inclusive, pela Unesco, para despertar isso, né? Para ver em que momento a mulher que tinha curiosidade, interesse na TI, parou e mudou de lado, assim, mudou o curso da carreira, né? Então, existe essa preocupação, existe essa inclusão, né? Que é essa, é um movimento que está sendo feito, e que incentivar desde a infância que sim, você pode aprender matemática, você pode mexer com computador, você pode brincar com jogos de lógica, você pode brincar de boneca, mas você pode também brincar com alguma brincadeira que os meninos são mais estimulados a brincar. Com isso, acaba influenciando no, ou fazer uma faculdade de matemática, ou faculdade de engenharia, né? Ou de ciência da computação, que são várias áreas que no final podem chegar na tecnologia. Então, são esses movimentos, eles são voltados para isso, tá? A gente está trabalhando agora em corporação. Então, o foco são as mulheres que já estão lá, que acham que não poderiam trabalhar, e o incentivo é o contrário. Olha, você pode sim, dá para começar, nunca é tarde, existem cursos de capacitação que incentivam as mulheres. Existem cursos de capacitação gratuitos por grandes empresas, então Google, Microsoft, IBM, estão tão preocupados com isso que eles mesmos criaram cursos de capacitação específicos para mulheres, tá? Então a gente precisa mudar esse cenário. É bem interessante porque não se vê um crescimento, né? E até se é um desinteresse, até me assusta um pouco, porque esse dado ali também, esse dos 20%, é um dado que está no IBGE, né? Que a gente, pelo menos aqui no Brasil, e aí eu pensei, meu Deus, será que tem um movimento? Então, quando eu vi que você estava dentro desse mundo, né? E que estava ali no livro, eu disse, meu Deus, que interessante, porque talvez ainda falta muito incentivo, mas no passado não tinha quase nenhum, né? Então Isso é mesmo, quase era que um tabu, né? desincentivo até, né? Eram desestimuladas, né? Exatamente. Também é professor. Isso, eu sou educadora corporativa, isso. O que que tu vê que isso é um fator estimulante quando criança? Eu vou, assim, percebo sim nas meninas aquela questão de, mas você fala tão bem, nossa, como você escreve bem, você poderia ser advogada, você poderia ser jornalista, você poderia ser professora, escritora, sem esse foco para a tecnologia. Meu exemplo, eu fui criada para fazer direito, não sou formada em direito, mas eu fui criada para fazer direito, né, para estudar direito. E muitas vezes a tecnologia surgiu na minha vida. Então, curso de tecnologia que eu fiz, né, curso de informática, que na época existia, né, para aprender DOS, para começar a mexer no Windows 3.1, que é coisa do passado, ninguém sabe o que é isso, apaga. E aí, tinham colegas que estavam se preparando para fazer faculdade de ciência da computação, né, análise de sistemas, e eu não tive esse estímulo, muito pelo contrário. O meu estímulo foi: faça direito, porque você vai fazer concurso. A mesma coisa que hoje, infelizmente, acontece muito. Você fazer concurso para se tornar promotora, juiz, enfim. Não tinha esse incentivo de
faça ciência da computação para que você possa trabalhar com tecnologia. Não tinha esse estímulo na minha época e eu não percebo esse estímulo atualmente. Mas dentro do corporativo se é um pouquinho diferente, porque se trabalha com perfis, se trabalha com quem tu pode alocar ou não, né? Tem alguma coisa, até para dicas para professores ou para quem está olhando aqui, agora o canal, como que poderia fazer esse movimento? Tá. Começo de tudo é fazer com que acredite que é possível, né. Então, esse resgate da autoestima, de explicar que é possível sim, que existem vários tipos de trabalho, vários tipos de carreira dentro da tecnologia. Muitas se sentem, preteridas porque: "Ah, eu não sou boa de cálculo, eu não sei mexer com matemática, e então eu não posso desenvolver". Tecnologia não é só desenvolvimento, tá, mas é o que marca, né, de ser o programador, né, ou desenvolvedor, que é como a gente costuma denominar. Mas tem toda uma área antes do desenvolvedor e uma área depois do desenvolvedor. Então existe desde o entendimento de uma necessidade, a um gestor de projetos, a um gestor de qualidade, o próprio gestor de métodos ágeis, que é quem faz tudo acontecer hoje em dia. O desenvolvedor, ele está inserido nisso, mas ele recebe algo já estruturado antes dele. Então ele já sabe que alguém pediu, alguém organizou para ele desenvolver. E depois que ele desenvolve, ele vai para um outro momento, que é o que a gente fala de teste, depois a implantação, que é quando efetivamente o sistema acontece, que é quando ele roda, né, que a gente fala. É quando ele roda, começa a funcionar e a gente utiliza propriamente. Ou seja, dentro dessa esteira que eu contei, você vê que o desenvolvedor ele está no meio do processo. Ele faz acontecer, mas antes muitos fizeram acontecer e depois muitos fizeram acontecer também. E fazem, porque o sistema tem que acontecer e ele tem que se manter. E quem faz isso não é mais o desenvolvedor. Quem faz isso é o pessoal da monitoração, né? É o pessoal que conduz todo esse processo bem depois, e é isso que vai durar, muitas vezes, assim, por muitos anos. Então, qual que é o nosso cuidado? Eu fiz toda essa linha, né, de esteira de produção para te explicar que existe muita coisa que não envolve matemática, muita coisa que não envolve cálculo, que dá para fazer sim. Quem escreve bem, quem lê bem, quem é organizado, quem gosta de se envolver com o cliente, gosta de resolver problemas, quem gosta de fazer análise de documentos, né? Então, e quem gosta de observar, então, o próprio monitor de sistema, né, que faz a monitoração, qual que é o trabalho dele? Ele tem que acompanhar se está funcionando. Se não está funcionando, ele avisa: olha, parou de funcionar. Por quê? Pode acontecer alguma coisa, vamos descobrir. Para isso, não precisa de cálculo. Para isso precisa do quê? Observação, senso crítico. Então, existem várias habilidades que não envolvem cálculo, não envolve programação. Então, é com esse cuidado que a gente está fazendo para desmistificar. Essa é a primeira parte, tá? Tudo isso é a primeira parte. Qual que é a segunda parte? Capacitação. Então, assim como existem várias possibilidades, existe capacitação. Hoje, várias empresas estão dando capacitação gratuita. Então, você procura na internet, existem empresas que montam uma linha completa de capacitação, sem custo algum. Se a pessoa quiser, ela vai sair altamente especializada, com tempo e com boa vontade de aprender. Existem pós-graduações que aí já envolvem investimento financeiro, focados para quem quer começar com tecnologia. Então, já mostra uma visão geral, parecido com o curso de administração, por exemplo, né, que eu fiz administração, eu posso explicar um pouco mais. Que você faz um pouquinho de cada disciplina para depois você se especializar. Existem pós-graduações na mesma linha, que você olha um pouquinho o que que é analytics, o que que é big data, o que que é inteligência artificial, e daí a pessoa depois, se gostar de alguma delas, foca para se especializar. Então, tem sim a capacitação, dinheiro não é mais desculpa, que dá para fazer sim. E depois disso, ainda tem o incentivo de aprimorar a carreira. Então, já aprendeu, vamos buscar agora oportunidades na área, né? E não necessariamente precisa trabalhar com tecnologia. Hoje a tecnologia está em todos os lugares, né? Então, trazendo não só a realidade da empresa que eu trabalho, mas de outras, todas as áreas você precisa, pelo menos mexer no computador.
você precisa muitas vezes resolver o problema, o computador parou de funcionar. Nem sempre você vai ter alguém para te dar um suporte, você vai aprendendo com o tempo. Você tem que fazer análise de dados, que é uma área da tecnologia. Para quê? Para que, por exemplo, você descubra o que aconteceu com o orçamento da empresa. Então, você tem que fazer uma análise. Essa análise, ela pode ser automatizada, que a gente fala, que é o quê? Criar, né, desenvolver sistemas, ferramentas para facilitar o dia a dia. Ah, sou eu que vou fazer? Não, mas você que vai usar, né? Então, a tecnologia está em todos os lugares, então não tem mais como fugir. Mesmo conhecimento mínimo, né, um conhecimento básico, hoje em dia ele é essencial. Depois disso, Samia, ficou fácil aí para o pessoal até entender onde que tá essas brechas que as mulheres podem entrar também, né? Não só Sim, os homens. E é muito gratificante ver uma mulher falando, né, com tanta ênfase e foco nas questões tecnológicas, porque é difícil hoje, né? Embora até foi o apanhado do livro ali que tu participaste, tenha sim, muitas mulheres, mas o percentual, como a gente falou, é menos de 20%. É muito pouco ainda para o que está sim, se desenvolvendo para o futuro, né? Então, isso. eu queria que tu deixasse uma mensagem para o futuro tecnológico aí, vamos dizer assim, do que tu tá vendo e o que as pessoas podem esperar, né? Disso, tu já colocou como as coisas se fazem, quais são as áreas que podem ir, né? Muito bem Sim. exemplificado, mas o que a gente pode esperar para o futuro, né? E os seus próximos rumos aí para a gente poder te acompanhar. Bom, tecnologia é uma realidade, tá? Então, falar assim, ah, tecnologia é o futuro foi na década de 90 quando falava que a tecnologia era o futuro, né? Hoje as pessoas falam que tecnologia é o futuro, mas é o nosso presente, então a gente não tem como escapar. Então, é importante sim aprender, é importante, mesmo que não queira se envolver diretamente, não vou trabalhar na área de tecnologia, mas é importante conhecer, é importante, até para saber o que quer, na hora de, eu vou chamar a tecnologia para ajudar em algum processo, para me ajudar, é para isso que a tecnologia serve. Então, existe todo um esforço de vários profissionais, vários especialistas para facilitar a vida das pessoas. Então, se hoje a maioria das pessoas acessam um banco por um celular, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, e isso foi a tecnologia quem fez para facilitar. Então, a tecnologia vem para ajudar, ela não vem para atrapalhar, né? Ela não vem para substituir o homem, como muitas pessoas falam, não. Ela vem para facilitar a sua vida. Então, é importante sim, né? Tecnologia, a gente não vive mais sem, a gente fala que a pandemia mostrou isso, né? Foi a pandemia quem trouxe a tecnologia para a realidade de muitas pessoas. Então, o recado que eu dou é: lembra, a tecnologia veio para facilitar a sua vida. É muito importante. Quanto aos meus próximos passos, a gente está fazendo, está acontecendo com esse movimento, né? Ele já foi lançado, nós já estamos fazendo algumas ações, e o que eu quero, né? Meu projeto ambicioso é que cresça cada vez mais, que extrapole os muros da instituição que eu trabalho, e que a gente possa tocar a mentalidade de cada uma das mulheres para que elas saibam que a tecnologia é uma opção, sim. Elas não precisam seguir, mas se elas saibam que é viável, podem, têm competência, basta querer, né? Eu não gosto muito de usar jargão, mas falo assim, porque a mulher, ela pode estar onde ela quiser. Mas é isso mesmo, é uma escolha. Hoje, a realidade é, as empresas perceberam que esse gap é prejudicial. Então, aproveita o momento, aproveita que existem facilitadores, né? Antigamente nós não tínhamos, nós tínhamos, muito pelo contrário, pessoas que prejudicavam, né? Que impediam que isso acontecesse. Hoje não, hoje o cenário é bem diverso, né? Acabam, às vezes, até misturando, mas a equidade de gênero é importante, né? Às vezes fala assim, vários movimentos, mas o movimento de mulheres com tecnologia é sim um grande impulsionador. Então, pode aproveitar o momento que ele é muito propício, né? Ele é bem favorável.
E eu adoro. Então, assim, quer falar de tecnologia, eu falo, eu não sou especialista, eu sou especialista em nada, tecnologia, eu sou especialista em cliente. Então, eu fui para tecnologia para ajudar os clientes, eu fui para ver como é que funciona, para tentar ajudar e mostrar assim, sim, isso vai ajudar o cliente a melhorar a vida dele, né? A gente vai poder prover uma solução simples e que permita que o cliente, ou com celular, ou no caixa eletrônico, ou no computador, enfim, que ele possa resolver a vida dele. Sâmia, eu queria te agradecer pelo teu tempo, por estar falando um pouquinho de tecnologia. Então, né, esse bate-papo é mais uma provocação para que as mulheres entendam que também podem entrar nessa área. Então, eu queria te Sim, agradecer muito por isso. Eu vou deixar teus contatos também, se tu me permitir, teu Insta, enfim, claro, claro. né, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Para mim é um prazer, o que eu puder fazer para ajudar, né, de alguma forma tocar, pelo menos para instigar, né, para ficar aquela dúvida, pode contar comigo que eu estou à disposição. Muito, muito obrigada. E Obrigada. vocês, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.